Como é possível uma mulher virar uma cachorra ou uma cadela de uma forma totalmente inesperada de uma hora para outra? Ficar de quatro patas, cheia de pelos, sair correndo por aí pela noite? Igual um lobisomem ou seria uma lobismulher? No filme Canina isso foi possível, acredite ou não, de uma forma bastante inesperada. Gente, esse é o filme mais anticoncepcional do ano. É sério, se você tá pensando em ser mãe, você mulher, eu recomendo assistir essa trama. Então, bora ver o filme? Partiu! Canina é um filme do gênero comédia e terror, dirigido pela diretora Marielle Heller. Lançado em 2024, conta com a famosa atriz Amy Adams como a principal personagem da história, a mulher cachorro, cujo marido é o ator Scott McNairy. O filme começa com aquela cena típica da mãe indo fazer compras no supermercado com o filhinho. E então ela encontra uma colega de trabalho, que na verdade foi a mulher que substituiu ela quando ela saiu para ter bebê. As duas começam a conversar, até que a amiga dela pergunta dela: e aí, como é que é cuidar do filho, ficar com ele em casa o tempo inteiro? Deve ser maravilhoso, né? E aí do nada ela começa a desabafar, fala que se sente presa, é como se ela ficasse cada vez mais burra, que ela não consegue mais viver a vida dela do jeito que ela gostaria. Depois a gente percebe que era tudo coisa da imaginação dela. Ela queria ter dado essa resposta, mas ela simplesmente fala: não, é tudo bem, é tudo ótimo, é o que eu sempre quis. Logo a gente percebe que ela é uma mãe cansada, né? Como toda mãe, ela é uma mãe cansada. Porque ela não tem nenhuma rede de apoio, nem mãe, nem sogra, nem cunhada, patavinas, nem vizinha. E o marido ainda passa a semana fora trabalhando e ele só fica em casa só os fins de semana. E então ela é muito sobrecarregada. Por isso que ela tá ficando, ó, ela é da cuca. E assim os dias vão passando, a rotina sempre a mesma, sempre fazendo as mesmas coisas de manhã, de tarde, de noite, passeando pelos mesmos lugares, até que ela resolve frequentar uma biblioteca com o filho dela, como ela já tinha feito antes, só que ela encontra um evento chamado Bebês Leitores, que na verdade é uma pessoa que fica lendo histórias infantis para as crianças e as mães acompanham, e ela de cara não gosta da ideia porque ela é meio antissocial, ela não gosta da ideia de ter que ir interagindo com outras mães. Não quer fazer amizade com outras mães, porque ela acha que são mulheres que não tem nada de interessante, só vão reclamar da vida e falar de filho e tal. E ela percebe que na verdade ela tem mais afinidade com algumas amigas que ela conhece lá, por causa que todas têm o mesmo interesse em comum, que é a arte, que é justamente a carreira dela. E isso, ela descobre que são mulheres super interessantes até, carismáticas e que admiram o trabalho dela. Elas se acham uma pessoa burra, que não tem mais nada que oferecer, que não tem simpatia, nem carisma, e de repente ela conhece pessoas ali que acham ela super engraçada, mesmo ela não sendo engraçada, mas as mulheres acharam ela super engraçada, agradável e fizeram questão de ser amiga dela. A rotina dela é bem cansativa, ela dorme com o filho, né, na mesma cama, brinca, faz comida, faz toda aquela rotina, mesma coisa todos os dias, every day. Mas tem um dado momento, acontece um gatilho. Ela tá brincando com o filho de cavalinho e a criança começa a dizer assim: mamãe peluda, mamãe peluda. E aí ela pega e ela sente. E aí ela vai ao banheiro e ela percebe que nessa região aqui em cima do cóccix é bem peludinha mesmo, assim. Aí começa a paranoia da mulher. E então ela começa a procurar pelos no rosto dela. Ela começa a achar aquelas barbichas, assim, né? Típicas de mãe. E aí ela começa a analisar o dente dela, ver se tá mais pontiagudo, os caninos dela. Enfim, eu acho assim que esse negócio de gênero terror não coube muito bem, não. É uma comédia bizarra. Até que o pai, que estava dias trabalhando, ele trabalha longe, né, da família, volta e aparece em casa. E aí ele, logo que chega, é todo aquele carinho com o filho, que vai ajudar a cuidar da mãe, que vai dar banho nele. Mas rapidamente a gente percebe que todo o trabalho duro fica, na verdade, nas costas da mãe. Porque até quando o pai vai levar o menino para tomar banho, ele pede um monte de coisa dela, quer toalha, quer não sei o que. Quando ela chega no banheiro, ele tá sentado no vaso olhando o celular e a criança tomando banho sozinha. Ela fica muito estressada com tudo isso. Ai, meu Deus, eu não vou longe. Complementando essa parte aí do pai, é a parte que mais deixa a gente revoltado no filme, porque o cara simplesmente é um folgado. Meu Deus do céu, eu acho que aquele ator, o diretor precisa de alguém, um marido paspalhão, um marido que não ajuda a escala aquele ator, porque é o segundo filme dele que eu vejo, ele é um folgado. E então, quando
ela sai pra passear no parque com o filho, ela encontra uns cachorros lá e assim, meio que volta umas lembranças da infância dela, lembranças da mãe, quando a mãe também estava vivendo a maternidade com ela criança ainda. Ela começa a compreender aquelas lembranças, porque ela tá como mãe agora e ela entende os momentos que a mãe se isolava. Ela começa a entender essas lembranças. E aí, por causa dessas lembranças que ela volta a ter da época em que ela era filha e tinha a mãe dela, e ela via os comportamentos que a mãe tomava em alguns momentos, começa a entender melhor e também passa a perceber que ela tá agora muito mais parecida com a sua mãe do que antigamente. E aí, em certo momento do filme, ela vai pro banheiro de novo, sente que tem alguma coisa estranha na região do cóccix, e aí ela pega uma agulha, põe um foguinho e depois dá uma furada, uma coisa muito bizarra, sai uma gosma de dentro dessa protuberância do cóccix e aí ela puxa lá de dentro como se fosse um rabinho peludo de cachorro, bizarro. Não, é muito nojento. E além disso, os sentidos dela estão mais aguçados, principalmente o olfato. Ela consegue distinguir o cheiro dos temperos, sente cheiro de capim no queijo, coisas desse tipo. E os cachorros começam a se aproximar mais dela, interagir, aquela coisa bem canina mesmo. Certa noite algo muito estranho acontece. Os 3 cachorros, ou 4, não sei, começam a encarar ela. E aí começam a querer se aproximar e tal. Quando ela sai pra interagir com eles começam a pular nela e começa, aquilo que era uma brincadeira vira uma briga de cachorro, uma coisa bem, sabe, bizarra. E no outro dia, ela acorda e abre a porta, vários animais mortos assim na varanda. E ela começa a perceber que aquilo que ela achava que era um sonho, né, um pesadelo, algo do tipo, começa a ter um fundo assim de verdade, sabe? Que aquilo aconteceu em algum momento. No dia seguinte, depois que tudo isso aconteceu, ela volta à biblioteca que ela frequenta com o filho dela e pede uma ajuda da bibliotecária para achar algum livro que fale sobre mulheres se transformando em animais, metamorfose, algo do tipo. Ela consegue um livro, começa a estudar ele. Depois de ler esse livro, ela começa a entender por que ela se sente mais como um cachorro. E aí ela passa a dar mais liberdade a esse tipo de comportamento, inclusive com o filho, brincando com ele, interagindo como se fosse cachorro, comendo, almoçando sem usar talher e tudo mais. Até que, em certa noite, quando ela vai tomar banho, ela tira a camisa e percebe que ela tá cheia de mamilos, igual uma cadela. Enfim, cheia de mamilos como se realmente fosse uma cadela. Bizarro. Então, em um momento, assim, raros em que o pai está presente, né? Eles vão fazer um passeio em família, em um museu. Aí ela senta no banco e começa a dialogar com o marido dela, né? Observando o filho, vendo que ele cresce rápido. E aí ela começa a falar pro marido que ela não se vê mais como artista, que ela não se vê mais tendo uma carreira, que aquilo não pertence mais a ela, que ela ia se dedicar mais à maternidade, a tentar ser a melhor mãe, porque uma hora o filho ia crescer e então ela queria se dedicar ao máximo a isso. O marido concorda tão rápido que, sabe, o brilho dela some, assim, porque ele não dá nem um tipo de incentivo, nada, aquilo que ela esperava, assim, um apoio, né? Você tem certeza que é isso mesmo que você quer, porque você é uma ótima artista, algo do tipo, né? Não, isso não tem. Ele só diz, tá bom, se você quer, beleza, eu tô aqui, vai lá, continua fazendo tudo pra mim. Até que certa noite, finalmente o inesperado acontece. Ela se sente tanto em contato com o seu lado selvagem, ela sai de casa, começa a andar sobre as 4 patas, começa a cavucar o chão, a fazer um buraco, aí o rosto dela começa a se encher de pelos, o rabo aparece, e aí do nada ela se vê como um cachorro, uma cadela no caso, né? Correndo pelo quintal, vê um coelhinho, abocanha ele, mata, cava e esconde num buraco. Depois ela volta para casa como se fosse uma pessoa normal, se destransforma, só que toda cheia de lama e simplesmente vai tomar banho. Não, a gente só percebe que ela tá muito suja quando ela vai tomar banho. Ela tá coberta de lama, assim, os pés, ela tá escorrendo lama mesmo. E aí o marido dela vê aquela cena e ele fica assustado, tipo, mulher, onde é que tu tava? Ela fala, não, eu fui correr. Aí ele assim, mas tu tava correndo descalço? Aí ela, não quer vir tomar banho comigo? Algo do tipo assim, meio nada a ver. Aí ele entra no banheiro. E então, no momento que ela abraça esse lado animal dela,
que ela começa a se aceitar daquela forma, a rotina dela começa a melhorar. Ela começa a aplicar os costumes caninos à rotina, com filhas, nas brincadeiras, dormir na sua caminha, o cachorrinho vai dormir na sua caminha. Tudo melhora, porque até então a criança só dormia com ela. Aí ela compra uma caminha de cachorrinho pra ele e diz que, você é meu cachorrinho, o cachorrinho dorme na sua caminha e tal. Aí a criança aceita, entra na brincadeira e aceita dormir na caminha. E aí ela começa a ter um pouco de vida normal, assim, porque ela começa a dormir melhor. Até que ela, percebendo que a rotina está super bem, marca um encontro com umas antigas amigas da época da graduação dela. E vão para um jantar, e aí ela percebe na conversa que essas amigas, todos estão focados nas suas carreiras, falando dos projetos de vida, falando que tudo está indo às mil maravilhas. E quando conversam com ela, ela percebe que ela não tem muito a contribuir. Ela fala assim, eu não estou trabalhando em nada no momento, estou só cuidando do meu filho. E ela começa a se sentir muito mal, porque ela sente que ela não está progredindo na vida, ela ficou estancada em um momento de mãe, a tal ponto que ela fica tão incomodada que ela começa a agir estranho, se levanta, começa a latir para todo mundo, sai correndo, vira cachorra de novo e volta para casa como cachorra correndo pela cidade. Então depois que essa mãe sai desse jantar com seus colegas, ela percebe que não tá bem, porque uma dessas transformações, ela mata o gatinho de estimação. E aí, quando ela o encontra morto, no outro dia de manhã, ela percebe que as coisas não estão bem. Aí ela resolve conversar com o marido, fala das frustrações dela, ela não queria ter largado a carreira, que ela falou aquilo, mas que esperava incentivo da parte dele. Nisso, ela precisa se redescobrir, se reinventar como mulher, que ela não é só mãe, que ela é mulher, uma artista. E ela pede o divórcio, porque ela precisa ter um tempo para ela, um tempo para ela se reconectar com ela mesma. Com essa decisão dela, que ela não estava se sentindo encaixada naquele momento, naquele cenário, e com o que ela queria, ela pede divórcio, ele fica muito triste, mas ele acaba concordando, né? E aí cada um segue o seu caminho, o filho passa a fazer parte de uma guarda compartilhada, às vezes ele fica com a mãe, às vezes ele fica com o pai. E essa divisão faz com que ela tenha muito mais tempo para ela mesma. Então ela consegue investir nela, ela consegue voltar, focar na carreira dela, fazer várias obras de arte, e consegue montar uma exposição, convida os seus amigos, aqueles antigos amigos da graduação, pessoal, as amigas dela da biblioteca que ela conheceu, a bibliotecária também. É um grande sucesso. Inclusive o marido também vai para essa exposição e fica admirado com o que ele vê, porque ele volta de novo a reconhecer aquela mulher com quem ele se casou. A mãe precisava de um tempo para ela. Esse divórcio ele não foi oficializado, foi só mesmo um acordo que eles fizeram. Ela precisava desse tempo, ele concordou e assim ele teve mais tempo para cuidar do filho e ver o real trabalho que ela tinha, né? Se deu conta que cuidar de um filho não é fácil. Foi bom que ela se reconectou com ela mesma e resgatou a artista que tinha dentro dela. O filme é interessante porque mostra que a maternidade não é fácil. Pelo contrário, é algo selvagem, muitas vezes animalesco, que coloca para fora o lado mais primitivo de uma mulher. Puerpério, é uma fase bem difícil. Então o filme, ele trouxe isso de uma forma bem interessante. O filme tenta nos mostrar que aquelas transformações foram simbólicas. Mas será que foi? Porque o gatinho dela morreu. Sim. Como que ela matou esse gato? Então ela virou um animal. A mulher virou um bicho mesmo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e comenta aqui o que você achou dessa história. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os novos vídeos. Tchau! Tchau!